Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Foi no passado dia 13 de outubro que se assinalou o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. São cuidados de saúde ativos, rigorosos, que combinam ciência e humanismo. Cuidados paliativos é o tema a que dedicamos o programa de hoje. Eu comigo em estúdio já tenho a doutora Yuri Correia, membro da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e a doutora Lídia Rego, representante da direção da APCP, Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Eu agradeço a ambas a presença aqui no Saúde em Dia. Obrigada. Muito obrigada. Vamos conversar um pouco. Eu começo pela doutora Lídia Rego. O que são, afinal, como é que podemos definir os cuidados paliativos? Muito bem. Então, como disseram e muito bem, combinam uma parte técnica competente, profissional, que depende de um grupo de profissionais de saúde e profissionais que deem resposta às necessidades dos doentes e, por outro lado, de um humanismo, de uma dedicação humana àquilo que são as necessidades das pessoas. Isto porquê? Porque quando surge uma doença grave, que gera dependência, previsivelmente incurável e que vai ser complexa e desafiante para o doente e para a família, nós temos que ter um suporte e temos que ter um suporte completo, um suporte também ele complexo, que dê resposta a todas as dimensões da pessoa. Falamos de necessidades físicas, falamos de necessidades psicológicas, sociais, espirituais e de toda a atenção de uma equipa que é necessária para acompanhar com qualidade de vida aquele processo de doença. E é um processo que não está realmente associado apenas a um fim de vida, aos últimos dias, está associado desde o diagnóstico ao acompanhamento que é possível de fazer para melhorar o bem-estar de todos os envolvidos nesta situação. Isso sim são cuidados paliativos de forma completa, competente e desejável. Ainda subsiste a ideia de que os cuidados paliativos devem ser aplicados somente na fase terminal de um doente? Doutora Yuri. Infelizmente nós vemos isso no nosso dia-a-dia. E essa é a principal razão pela qual muitos portugueses não estão a ter acesso aos cuidados paliativos. Primeiro porque nós ainda somos poucos com formação, com capacidade de facto prestar esses cuidados. E por outro lado, porque são muitas pessoas, não é? São cerca de 89 mil portugueses a precisar destes cuidados, e quando eles são referenciados muito tardiamente, é muito difícil dar resposta a tanta gente em tão pouco tempo. A verdade é que se confunde muito o que é um doente paliativo, o que é um doente terminal ou em fim de vida até, e as coisas não são exatamente nem no mesmo tempo, nem com as mesmas necessidades, mas as necessidades paliativas de uma doença, em muitos casos, começam no dia em que é dado o diagnóstico ao doente. A própria gestão emocional da notícia, a reorganização da sua vida, da vida da própria família ou dos cuidadores formais, é tudo muito trabalhado no sentido de toda a vivência da família e da própria pessoa que está com essa doença seja facilitado e haja também aqui uma confiança com a equipa que o segue, um conhecimento profundo da pessoa que estamos a tratar, de forma a que consigamos prestar os cuidados paliativos, preservando a autonomia e aquilo que é a essência daquela pessoa e o que é importante para ela, que é muito difícil de nós estabelecermos em 2, 3 semanas, como infelizmente ainda nos aparecem muitas referenciações nas últimas semanas de vida. Portanto, é muito importante que as pessoas percebam que as necessidades paliativas ocorrem muito antes das coisas estarem mais complicadas. Ou seja, os cuidados paliativos devem ser parte integrante no processo de cura e tratamento de uma doença desde o seu diagnóstico, digamos assim. Totalmente, é isso que nos permite precisamente ter esse tempo para entrar uma equipa, para participar ativamente nos cuidados e acompanhar, porque o tempo é definitivo na forma como as pessoas realmente vão poder lidar, adaptar-se, porque existe toda uma necessidade de confronto e de ganhar recursos, aumentar apoios, de procurar ajuda e de mobilizarem os seus próprios recursos emocionais, os seus próprios recursos sociais, as suas formas até de gestão económica para lidar com a situação. E para isto é preciso tempo, além da confiança na equipa, que é fundamental, porque só com essa confiança é que é possível realmente tomar decisões em autonomia, com capacidade, com qualidade, para o bem-estar de todos o conjunto doente-família. E com esta noção esclarecida, a quem se destinam os cuidados paliativos? As famílias e doentes que se vejam confrontadas com um diagnóstico de doença potencialmente sem cura, crónica, complexa, que venha a potenciar, no fundo, sofrimento. Todos estes desafios, inclusive na área da pediatria, que venham a poder potenciar sofrimento àquela pessoa doente e àquela família, são pessoas que devem ser referenciadas desde o diagnóstico, como referenciava,
para, ainda que haja intervenções de tratamentos, seja quimioterapia, radioterapia, cirurgias, prescrição de medicação antidemencial, porque as demências também se incluem na grande rol de doenças que devem ser abraçadas pelos cuidados paliativos, e nós cada vez mais procuramos fazer esta ponte com esta área para não ser só focado nos oncológicos. Mas a grande maioria são problemas oncológicos? Há uma parcela muito significativamente, claro, mas nós não podemos centrar apenas numa área de necessidades de cuidados paliativos. Há muitas outras que têm de ser abraçadas porque são muito desafiantes. Por exemplo, na área das demências... Ia-lhe falar exatamente dessa área. Os diagnósticos são dados previsivelmente muito antes, e são muitos anos de acompanhamento das famílias, muitos anos de cuidadores formais e informais que precisam de ensinos, que precisam de respostas sociais, que precisam de ajudas em casa, seja da parte de suporte médico, seja da parte de tomar decisões, ajuda a tomar decisões, o que é que eu quero para mim no futuro enquanto ainda tenho capacidade, e a própria adaptação emocional às perdas que aquelas famílias vão sofrendo, porque a perda começa sempre muito antes da morte. Há um acompanhamento ao longo da doença de várias perdas, e perdas muito significativas para as pessoas, mas só lendo aquela família, aquela unidade de pessoa, o que é que foi aquela história, para onde é que querem ir e como é que querem ir no seu conjunto, com as suas capacidades, é que é possível realmente abraçar e dar respostas para a sua qualidade de vida, como eles a percepcionam. E doutora Iuri, os casos de demência, como estávamos a referir, ainda não constituem casos típicos de doentes que são seguidos por uma equipa de cuidados paliativos? As demências e muitas outras doenças, infelizmente. Eu penso que não se tem muito essa ideia, talvez não seja assim tão explorado, mas efetivamente em Portugal, e a tendência é mundial, 80% das mortes são por doenças crónicas, o que quer dizer que menos de 20%, ou há cerca de 20% de doentes que morrem numa situação aguda, mais ou menos catastrófica, mas não esperada. Todos os outros, de alguma forma, nós sabemos que têm uma doença que vai aumentar a probabilidade de morte ou que vai, inexoravelmente, levar a esse fim. E, portanto, estamos a falar de uma grande quantidade de doentes, e destes doentes, menos de 40% têm cancro. Portanto, há uma fatia enorme de doentes com necessidades paliativas que sofrem, de famílias que sofrem, que não veem alternativas, e para os quais os cuidados paliativos são essenciais. A demência é um desses exemplos de uma doença muito prolongada, não é? Muitas das vezes. Porque até se espera que os números tripliquem até 2050. E que vai ter um peso enorme na nossa população. Nós temos uma população a envelhecer, portanto as doenças degenerativas vão ser a maior fatia, e são doenças que por si só, pelo próprio nome degenerativo, já nos levam a pensar que vai haver perdas, como a minha colega disse, não é? E são perdas que têm que ser não só reparadas dentro do possível, com a terapêutica dirigida que há, e todos nós queremos muito que a ciência evolua no sentido da cura, mas também no sentido do alívio, porque mesmo quando não há cura, há imensa coisa para se fazer. Mas os cuidados paliativos ainda não constituem a resposta para estas pessoas, para estas doenças? Pura e simplesmente porque temos uma oferta de cuidados muito inferior àquela que deveríamos ter. O plano para cuidados paliativos em Portugal é bastante bem organizado, temos muitos espaços e muito depressa. Se olharmos um bocadinho para a nossa vizinha Espanha, que já faz cuidados paliativos há muitos anos, só cerca de 1990 é que se começou a falar em cuidados paliativos em Portugal. Portanto, eu acho que, tendo em conta a nossa história, estamos a ter a ser bastante rápidos e algo eficientes, mas de facto faltam profissionais. Há apenas 60 profissionais acreditados neste momento, e estou a falar sobretudo de médicos, para fazer cuidados paliativos. Portanto, há falta de pessoas, há falta de formação. Formação essa que sai quase sempre do bolso do profissional, não é oferecida neste momento, já está a ser oferecida nas faculdades, felizmente, uma grande pressão, quer da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, quer da Sociedade Portuguesa de Cuidados Paliativos, para que de facto se faça essa diferença na formação dos profissionais, quer sejam médicos, enfermeiros, psicólogos e até assistentes sociais, mas de facto não havia, e portanto neste momento ainda estamos numa fase de crescimento, e estamos alguns passos atrás do que aquilo que era preciso, mas muitos passos à frente do que estávamos há 2 a 3 anos atrás. E parece-me aqui importante recuar um pouco e estabelecer aqui a diferença entre cuidados paliativos e cuidados continuados, porque não é a mesma coisa.
Não, não é a mesma coisa. As pessoas que estão em cuidados integrados, continuados, precisam claramente de um acompanhamento mais diferenciado e podem ter necessidades paliativas, podem ao longo da sua doença precisar de facto de uma consultadoria ou de uma consulta mesmo de cuidados paliativos, como acontece com todos nós, com algumas especialidades médicas ou cirúrgicas, mas não necessitam de um acompanhamento diferenciado contínuo. Os doentes, ditos doentes paliativos, com necessidades paliativas major, esses sim precisam de um acompanhamento contínuo e por isso é que o Sistema Nacional de Saúde está organizado em 2 tipos de redes de cuidados, um para os cuidados continuados, para esse tipo de doentes mais dependente, a necessitar de reabilitação, de cuidados de enfermagem mais assíduos e depois a rede de cuidados paliativos, que felizmente é direcionada apenas aos doentes paliativos, o que os tem de alguma forma protegido. E já vamos falar mais detalhadamente dessa rede nacional de cuidados paliativos. Cuidar os doentes, manter o seu bem-estar até ao fim de vida é o grande propósito dos cuidados paliativos. Do Hospital Pedro Spano há uma equipa que vai até a casa dos doentes para cuidá-los, aliviando assim também os cuidadores informais das suas tarefas. Muitas vezes o que acontece ao doente quando fica acamado e deixa de poder vir ao hospital é uma sensação de abandono do Sistema Nacional de Saúde. Nós irmos até lá alivia essa sensação e dá mais conforto, quer ao doente, quer ao cuidador, que é quem se sente ali mais inseguro. O desafio principal são os próprios cuidadores. Estamos a ter aquilo que se chama uma crise de cuidadores. O que é que isto quer dizer? Temos uma população muito envelhecida, em que frequentemente e cada vez mais temos pessoas idosas a serem cuidadores de outros idosos, com todas as dificuldades que isso implica. Às vezes temos idosos a cuidar dos próprios filhos em fase final de vida, pessoas que vivem com situações económicas muito complicadas. E neste momento parece-nos mesmo que isso é o mais limitante, o fator mais limitante da atividade domiciliária. É, por um lado, haver poucas equipas, mas onde as há, como é o caso, são as dificuldades sociais para que isto possa manter-se. A equipa começou em 2008, 2009 e tem vindo a crescer aos pouquinhos, com o esforço e o empreendedorismo da doutora Céu Rocha, que tem conseguido realmente fazer aqui e implementar aqui um modelo de cuidados paliativos que não existe noutros sítios do país. E, portanto, acho que é o modelo certo, usando também as mais-valias de estarmos integrados numa unidade local de saúde que facilita uma ligação muito estreita entre o hospital e os centros de saúde. Hoje é dia de visita em equipa, portanto a nossa rotina é juntos. Eu e a doutora Maria Manuel, neste caso, porque ela está destinada a fazer domicílios este semestre. Começamos de manhã o mais cedo possível, depois de termos determinado quais são os doentes que vamos visitar. Normalmente são escalados por prioridades, os que estão mais prioritados são aqueles que são visitados, não são possíveis visitarmos todos em equipa. Depois eu fico o resto da semana a fazer a vigilância dos doentes, e aí as rotinas são diferentes porque ando sozinho. O papel da enfermagem é um papel essencialmente de vigilância. Nós somos tudo para os doentes aqui no domicílio, somos os olhos, os ouvidos, o olfato, somos tudo, somos a voz deles. Porque somos nós que transportamos isso tudo depois para o seio da equipa. E depois, mais especificamente, nós tentamos acrescentar alguma dignidade, alguma prazer na vida, ajudar os doentes a viver estas fases complicadas que eles têm de vida. Além da doença, não é? Nós estamos carentes de carinho, de afeto, não é? E eu encontrei aqui tudo que tinha, que nunca tive na vida. Tenho uma filha maravilhosa. Ela senta-se aqui, já não vai dormir. Ela fica aqui toda a noite comigo, preocupada, porque eu respiro, mas tenho uma respiração difícil. Eu respiro com ressonar e depois para completamente. E ela fica aflita, não é? Agora é espetacular. Quando eles vão embora, fica com saudades? Ele teve uns dias sem cá vir e eu já andava a dizer à Vela:
o nosso Miguel não vem, o nosso Miguel não vem. Sabe que eu, se eu não vier, tenho saudades. Aqui a minha Catarina foi um anjo que me caiu do céu. É verdade. É É verdade. muito difícil, muito, porque não há lares. Os lares hoje são para pessoas estar a morrer. Anabela, qualquer coisa, já sabe, não é? Deusinho, Anabela, até à Embora. próxima. O caso clínico em específico desta paciente que acabamos de ver. É uma neoplasia da mama, já com muitos anos de surgimento e depois surgimento de metastização óssea e cerebral. E no final da semana passada o descontrole que houve desta senhora em casa foi a questão da metastização óssea. Ela teve uma metástase no ombro que deu sinal, ficou o ombro extremamente demasiado quente e com uma dor forte de repente, uma dor muito forte, muito intensa. E quando reflito sobre isso é que realmente a atuação aqui no domicílio foi tão ou mais rápida do que seria no hospital, portanto, aí prova que consegue-se manter os doentes controlados, porque fez no mesmo dia da identificação, a dor surgiu durante a noite, no dia seguinte, logo de manhã, fez logo terapêutica adequada e ela no dia a seguir estava perfeitamente aliviada, a dor foi aliviando, estava perfeitamente aliviada e hoje está, a doutora Maria Manuel nem deve notar diferenças em termos de dor para aquilo que já viu a Dona Teresa com mais dor. E, no entanto, a dor mais forte foi na sexta-feira, mas conseguiu-se rapidamente atuar e ela ficou confortável, super confortável outra vez. E é esta tentativa constante de ter os doentes o mais confortável possível que leva a que eles depois consigam fazer coisas e o que querem e consigam continuar a viver, ajuda a continuar a viver. Aqui o contributo do Hospital Pedro Hispano. Doutora Lídia, estamos a falar das equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos. Aqui um dos pilares desta Rede Nacional de Cuidados Paliativos. É verdade. A resposta em domicílio, portanto, estas equipas comunitárias têm o privilégio de dar resposta a uma das maiores necessidades das pessoas, que é quererem ser cuidadas e quererem morrer em casa. Isto foi um levantamento feito há poucos anos e, de facto, a maior parte das pessoas é este o seu desejo. Não é possível com todas, é necessário condições, mas a existência destas equipas dá precisamente resposta a esta necessidade e dá uma resposta de qualidade, desejavelmente, para fazer este acompanhamento, porque não basta ir para casa. É necessário ir para casa e ter este suporte técnico, competente, profissional e humano ao mesmo tempo. Portanto, com todas as ferramentas de cuidados paliativos, quer do ponto de vista de controle sintomático, que por vezes existe um mito só é possível fazer no hospital, isto não é verdade. Existem profissionais, existem cada vez mais respostas a nível do controle de sintomas, a doutora Yuri poderá ainda detalhar melhor, mas há uma resposta do ponto de vista de controle sintomático que é possível de fazer em casa e responde largamente às necessidades dos doentes e, por outro lado, há o grande privilégio de conhecer as famílias, o seu contexto natural, as suas próprias casas, os seus próprios objetos, a sua própria história e, a partir daí, trabalhar com todos os recursos que eles próprios têm e que disponibilizam. Isto não é tão fácil de fazer numa unidade ou num hospital. Este é o meio natural da pessoa. E estas equipas podem então... Estas equipas, peço desculpa por interromper, doutora Lídia, são constituídas por que profissionais de saúde? Vão depender dos recursos da equipa, mas desejavelmente tem médico, tem enfermagem, tem psicologia, tem serviço social, tem fisioterapia. A equipa em que eu exerço funções tem todos estes elementos e por isso é possível dar resposta a mais dimensões da necessidade daquela família, daquele doente. E isso permite fazer todo o acompanhamento até ao seu final, ao longo de toda a sua doença, em casa. Agora, ao potenciar das capacidades desta família, potenciar dos seus próprios recursos, a partir do trabalho de cada um dos profissionais, os ensinos, o aprender a manejar alguns instrumentos, o apoio em colocar alguma medicação, porque há técnicas de enfermagem que podem ser partilhadas e devem ser partilhadas com a família. E quando a família se sente capaz e hábil para o fazer, então também vai ter mais confiança para manter o seu familiar em casa e poder adequar então a qualidade de vida a estar em casa, que é a maior parte do desejo destas pessoas. Profissionais de saúde que respeitam estes 4 pilares dos cuidados paliativos e peço para nos relembrar quais são. Estamos a falar então de controle sintomático, do trabalho em equipa, do apoio à família e da comunicação.
destes 4 pilares são a base dos cuidados paliativos, preconizados há muitos anos, e são realmente as formas como nós temos de responder a todas as necessidades dos doentes. Doutora Iuri, para além das equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, outras há que integram esta rede nacional de cuidados paliativos. Quais são? Exatamente, portanto a rede está organizada para tentar apoiar os doentes nos diversos settings onde eles podem necessitar, portanto as equipas comunitárias é o que é mais desejado e que infelizmente é o que temos em mais déficit no país, que é o apoio no domicílio, como a minha colega disse, e depois dentro do hospital é desejável pelo plano que haja uma equipa de cuidados de suporte intra-hospitalar. Neste momento todos os hospitais têm uma equipa intra-hospitalar. Claro que as valências e a capacidade de resposta estão muito aquém, exatamente por aquilo que eu disse há pouco, para ver poucas pessoas e neste momento às vezes as pessoas terem que se dividir um bocadinho entre a função que já desempenhavam no hospital e esta nova função, muito à custa da boa vontade e do plano para crescermos um bocadinho e que tem sido um bocadinho à custa dos profissionais. Eu faço parte de uma dessas equipas intra-hospitalares no Hospital Amadora Sintra e o nosso trabalho, além de uma articulação com as equipas comunitárias, porque os nossos doentes vêm ao hospital, mas depois vão para casa e é importante que a equipa da comunidade saiba o que é que se passou e nós tenhamos o feedback de quem é aquela pessoa, o que é importante para ela, qual é que era o trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido. Ou seja, há aqui uma interligação também entre as várias equipas. Já fizemos consultas com doentes no hospital em que chamámos alguém da equipa comunitária, até para haver uma passagem de testemunho, não é? São coisas muito íntimas. Os doentes, muitas das vezes, além de sintomas físicos, que é óbvio, é aquilo que assusta muito mais a pessoa que está doente, mas a verdade é que o sintoma psicológico, a angústia, os medos, relações familiares mais complexas, são coisas muito íntimas e que as pessoas não gostam de partilhar com qualquer um. E, portanto, é importante haver aqui este fluxo de informação e o próprio doente perceber que, no fundo, são duas equipas, mas que estão unidas por um objetivo, que é o do ajudar, não é? E depois ainda temos uma terceira valência, que é a valência de internamento, que são unidades de internamento de cuidados paliativos, fazem parte do Sistema Nacional de Saúde, portanto, são gratuitas, têm todas as condições que os restantes hospitais têm, por assim dizer, mas são direcionadas somente e apenas a doentes com sintomas descontrolados, doentes paliativos. Portanto, neste momento, nós temos unidades de cuidados paliativos com internamento de curta duração. Não temos internamento de manutenção, por enquanto, mas temos curta duração. Entendemos que período de tempo? Nós fazemos uma proposta de 30 dias, é aquilo que está preconizado, sendo que depois na própria unidade que tem outra equipa também diferenciada, a situação é avaliada diariamente e depois decidido, mas inicialmente a proposta que nós podemos fazer é para 30 dias. O objetivo destes internamentos é deslocar o doente com necessidades paliativas major de um hospital de agudos, que não está nem sequer organizado para este tipo de doentes, não tem a logística necessária, não tem muitas vezes a calma e a tranquilidade de podermos estar e o tempo para podermos estar com estas famílias e estes doentes e, por outro lado, também não estar a ocupar vagas de agudos com doentes que são crónicos, não é? E, portanto, nós temos que, e vamos ter que obrigatoriamente começar a mudar a nossa noção do que é um hospital e o que é um doente internado, porque às vezes não é exatamente a mesma coisa. E estas unidades têm-nos permitido que estes doentes rapidamente sejam admitidos, sejam controlados, possam voltar até ao domicílio, ou numa situação mais complicada ter que permanecer na própria unidade, mas com todas as condições que lhe permitam a sua autonomia e a sua dignidade, quando muitas das vezes acontece eles terem que ficar internados e mesmo numa situação de fim de vida, que não é desejável que seja numa enfermaria do Hospital de Agudos, como deve imaginar. Já continuamos a conversar sobre cuidados paliativos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já de seguida.